O Concorde era realmente uma obra de arte. Podendo alcançar 2 vezes a velocidade do som, ele foi um símbolo de eficiência e modernidade. As asas em formato delta, o nariz inclinável, as asas dianteiras retráteis... asas dianteiras retráteis? Escrito em russo? E essa bandeira soviética aí? Esse não é o Concorde. Esse é o avião supersônico de passageiros Tupolev Tu-144 da União Soviética, também conhecido como Konkordsky. Você deve imaginar o porquê. Ele foi o primeiro avião comercial supersônico do mundo a voar. Levava mais passageiros e voava mais rápido que o Concorde. Mas a sensação de voar nele era como se você literalmente estivesse sentado em cima de um foguete, tanto em relação à velocidade quanto ao desconforto, barulho e segurança, neste caso a falta dela. Mas e por que você provavelmente nunca ouviu falar dele? Vamos voltar um pouco na história. A sociedade evolui em uma velocidade impressionante, e o ser humano sempre sentiu a necessidade de ir cada vez mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Eu disse mais rápido. Agora sim. Após romper a barreira do som na década de 40, os governos e as empresas de aviação dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética começaram uma corrida tecnológica pelo desenvolvimento de uma aeronave supersônica de transporte de passageiros. Cada um desses países possuía seu próprio projeto. Os governos do Reino Unido e da França começaram trabalhando nos seus próprios projetos na década de 50, mas em 1962 assinaram um acordo unindo forças para desenvolver um protótipo, o famoso Concorde. Nos Estados Unidos, a Boeing ganhou em 1967 o contrato para construir o modelo 2707. E no outro lado da cortina de ferro, no Reino da Vodka, o líder soviético Nikita Khrushchev queria também a sua versão de um avião de passageiros supersônico, o Tupolev Tu-144. O projeto teve início em 1963, sendo projetado pela empresa Tupolev e operado posteriormente pela companhia aérea Aeroflot. Era um período de Guerra Fria, então, principalmente para os americanos e os soviéticos, era uma questão de quem fazia o projeto mais ambicioso primeiro. Nos Estados Unidos, a tentativa de fazer um projeto muito ambicioso para a época logo levou ao encerramento do projeto do Boeing 2707. O projeto deles era para ir mais rápido, mais longe e levar mais passageiros que os concorrentes. Problemas de orçamento, burocracia e tecnologia necessária, que ainda não estava totalmente desenvolvida, fez com que o projeto se encerrasse em 71. Enquanto isso, na Europa, por mais que os franceses e ingleses não se gostassem muito, o projeto deles avançava a passos largos. O domínio de tecnologia de ponta e recursos disponíveis dos dois países fez com que o projeto evoluísse muito rapidamente. Já os soviéticos tinham uma tecnologia muito mais primitiva, então Khrushchev falou: "Alguém vai lá dando uma espiada no Concorde, mas vai pela sombra." E foi assim que eles compensaram com a boa e velha espionagem industrial, especialidade da casa. Em 1965, os franceses prenderam um espião soviético por obter ilegalmente informações sigilosas sobre o projeto supersônico da França. Ele foi deportado para Moscou e lá foi indicado como vice-ministro da aviação civil. Mas um outro espião soviético permaneceu sem ser descoberto por mais de 15 anos e continuou a roubar informações sobre o Concorde, até sua prisão em 77, quando já era tarde demais. Milhares de plantas e documentos eram contrabandeados e levados à União Soviética através de trens. Para fazer isso, agentes soviéticos transferiam os documentos para microfilmes, então os escondiam atrás de grades, porta-toalhas, latas de lixo, latas de charutos e tubos de pasta de dente. A espionagem industrial deu a vantagem que os soviéticos precisavam. O resto eles compensaram com o trabalho dobrado e simplificações ou engenharia própria. Enquanto que o projeto do Concorde visava uma aeronave comercial eficiente, com conforto e, supersônica, o projeto do Tupolev focou só na parte do supersônico, com a prioridade máxima de terminar antes do Ocidente. Os técnicos e engenheiros envolvidos trabalhavam em turnos de até 24 horas seguidas. E finalmente eles conseguiram. Em 31 de dezembro de 1968, o Tu-144 fez o seu voo inaugural, tornando-se o primeiro avião comercial supersônico do mundo a voar, apenas um pouco mais de 2 meses antes do primeiro voo do protótipo do Concorde.
O Alexei Tupolev, responsável pelo projeto, e até o seu pai, Andrei Tupolev, projetistas e ícones da indústria de aviação russa, estavam presentes. Em junho de 69, o Tu-144 fez o seu primeiro voo supersônico, e o Concorde em outubro daquele ano. As semelhanças dele com o Concorde eram inegáveis. O famoso nariz inclinável, as asas em formato delta. Por mais que os soviéticos já possuíam aeronaves com esse formato de asa, como o MiG-21, a ausência de um estabilizador horizontal, que foi um afastamento dos projetos anteriores dos soviéticos, 4 motores, os do Tupolev eram mais próximos do centro, os do Concorde mais afastados. Quando a imprensa ocidental viu as primeiras imagens do Tupolev, as semelhanças entre ele e o Concorde foram tantas que eles o apelidaram de Concordski. Mas o segundo modelo produzido viria com uma diferença muito distinta, os famosos Canards, que foram introduzidos após identificar alguns problemas com o protótipo. Com a diferença de um pouco mais de 2 meses, o Tupolev Tu-144 havia sido enfim o ganhador da corrida pelo título de primeiro avião supersônico de passageiros. Mas depois de ter vencido a corrida, só veio dor de cabeça. Poucos anos depois, no Show Aéreo de Paris em 1973, onde o Concorde e o Tu-144 seriam apresentados ao mundo, o Tu-144 teve o seu primeiro acidente fatal. O que aconteceu foi que havia um Mirage francês sobrevoando a área para tirar fotos do Tu-144. Os franceses estavam interessados nos canards da aeronave, aquelas asas frontais retráteis. Essa inovação dos soviéticos era bem avançada para a época, tanto que podemos vê-las em diversos caças atualmente. Curiosidade, o 14 Bis foi o primeiro avião a usar o canard. Bom, o Mirage estava ali em uma missão não oficial tentando fotografar os canards do Tupolev, e os organizadores avisaram todo mundo, menos os soviéticos. Após o Concorde realizar a sua apresentação, o Tupolev fez algumas manobras bem ousadas e um rasante na pista em frente ao público. Em seguida ele aplicou potência total nos motores, realizando uma subida vertical até 1.200 metros. Neste ponto, o piloto do Tupolev avistou o Mirage sobrevoando na sua rota de voo, então parou repentinamente a subida. Isto interrompeu a entrada de ar em alguns dos motores, o que fez perder empuxo. O piloto então mergulhou a aeronave em direção ao solo na tentativa de dar a partida nos motores. Segundo relatos de pilotos que estavam no local, ele provavelmente conseguiu religar os motores, mas quando percebeu já estava muito próximo ao solo. Neste ponto, tirar a aeronave do mergulho exigia um esforço ainda maior, chegando a 5G. Quando ela estava começando a subir, a asa esquerda quebrou e a aeronave se destruiu no ar. Por se tratar de espionagem industrial por parte dos franceses e falhas de projeto por parte dos soviéticos, já que o Tupolev deveria aguentar os esforços sofridos pela aeronave, na época a culpa foi colocada toda nos pilotos do Tu-144, negando a presença do Mirage e problemas na estrutura do Tupolev. Eles até alegaram que a caixa preta havia sido destruída, pensa só. Em 1978, ocorreu novamente um acidente fatal, quando rompeu uma tubulação de combustível de uma versão cargueira da aeronave. O avião de testes em fase de pré-entrega fez um pouso forçado e foi destruído. 2 tripulantes morreram. Em 1981, um dos motores de um Tu-144 explodiu, forçando um pouso de emergência. O acidente no Show Aéreo de Paris, na frente de 350 mil pessoas, mais as que estavam assistindo pela televisão, seguido dos outros 2 acidentes, provocou um gigantesco estrago na imagem do Tu-144. Mas os acidentes do Tupolev só ressaltaram alguns dos problemas. Voar nele não era nada confortável. Apesar de o Tupolev ser mais comprido que o Concorde, como acomodava mais passageiros, os assentos do Tupolev eram bem mais apertados e simples, considerando que era uma aeronave de luxo. Comparando com o Concorde, parecia uma classe econômica. Haviam relatos de cortinas das janelas que subiam sem o passageiro querer abrir, e até alguns banheiros que não funcionavam. Bom, como a viagem era rápida mesmo, dava para segurar até pousar. Os soviéticos copiaram o máximo que puderam dos planos do Concorde, mas não conseguiram copiar tudo. A fricção do ar contra a aeronave em velocidades supersônicas provoca um aquecimento enorme nas aeronaves, principalmente na área frontal, na cabine. O Concorde possuía um sistema de refrigeração que usava o próprio combustível para dissipar o calor.
por isso não precisava de um ar-condicionado tão potente. Mas o T-144 possuía esse sistema só em parte do avião, não para a cabine, e por isso o ar-condicionado era muito mais potente, o que gerava um ruído enorme para os passageiros. O Concorde também possuía o sistema de aceleração dos motores turbojato controlado por computador, que desligava os pós-queimadores acima de Mach 1.7, mantendo a velocidade supersônica. Já o Tupolev deixava os pós-queimadores dos 4 motores acionados durante a viagem inteira. Imagina o barulho! O barulho do sistema de ar-condicionado e dos motores chamavam mais atenção do que a velocidade da aeronave. Era praticamente impossível ouvir a pessoa ao lado. Se quisesse se comunicar, tinha que escrever um bilhete. Em 1977, a empresa Tupolev tentou comprar o sistema de gerenciamento dos motores por computador do Concorde, mas a British Airways recusou, com medo de que os soviéticos pudessem usá-lo em bombardeiros a jato. Apesar de não serem tão modernos, os motores do T-144 eram muito mais potentes. Eles geravam 20.000 kgf de empuxo cada, enquanto que cada um dos motores do Concorde gerava 17.233 kgf. Isso dava um total de 11.000 kgf a mais que o Concorde, o que refletia na maior velocidade do Tupolev. A velocidade máxima do Concorde era de 2.179 km por hora, com velocidade de cruzeiro de 2.158 km por hora. A velocidade máxima do T-144, especificamente as versões T-144S e T-144LL, era de 2.500 km por hora, com velocidade de cruzeiro de 2.300 km por hora. Os pós-queimadores acionados o tempo todo e os motores mais potentes, além de fazer muito barulho, também faziam o Tupolev consumir muito combustível. Isso limitou muito o alcance da aeronave. Ele não conseguia nem atravessar todo o território da União Soviética. A única rota comercial que ele executou foi entre Moscou e Almaty. Enquanto que a autonomia de voo do Concorde era de 7.250 km, a primeira versão do Tupolev tinha uma autonomia de 2.920 km. Conforme foram desenvolvendo novos motores, a autonomia foi subindo até 5.330 km, totalmente carregado. Bom, o Tupolev não ia muito longe, mas ia mais rápido. Além disso, ele também podia voar mais alto. O Concorde voava a 18.000 metros e o Tupolev a 20.000 metros. Como você deve ter visto no vídeo que fiz sobre o Concorde, as asas do Concorde em formato delta ogiva, com caimento nas laterais, eram uma obra de arte, funcionando com alta eficiência tanto em velocidades supersônicas quanto em baixa velocidade. O formato delas permitia que o Concorde pousasse em baixas velocidades, ainda mantendo a sustentação. O Tupolev tinha asas em formato duplo delta, com cortes retos, e não tinha a curvatura cônica do Concorde, que era o que fazia ela tão eficiente. Como ele não tinha a sustentação do Concorde a baixas velocidades, tinha que pousar em uma velocidade muito maior. Ele tinha que usar até paraquedas para frear a aeronave. Assim como o Concorde, ele baixava os elevons para aumentar a sustentação, mas isso também puxava o bico da aeronave para baixo. No Concorde, a asa compensava esse efeito, mas a asa do Tupolev não. Os soviéticos resolveram esse problema com a inserção dos canards, que são aquelas asas na frente da aeronave. Essa também foi uma grande inovação na época. Além da velocidade e da altitude, o Tupolev também ganhava do Concorde no número de passageiros transportados. O Concorde tinha a capacidade máxima de 120 passageiros, que nos projetos futuros passou para 128. O Tupolev, teoricamente, poderia carregar até 167 passageiros, embora nenhuma unidade tenha sido configurada com essa capacidade. Normalmente, o Concorde levava no máximo 100 passageiros e o Tupolev 120. Bom, essa era a capacidade, mas comercialmente, esse número era bem diferente. No dia 1º de novembro de 1977, começaram os voos comerciais regulares entre Moscou e Almaty, no atual Cazaquistão. Mas em maio de 78, após um acidente com uma das unidades versão cargueira, ainda em fase de testes, os voos comerciais com passageiros foram interrompidos, menos de um ano após o início. Só como comparação, o Concorde ficou 27 anos em serviço. Bom, depois disso, o Tupolev levava apenas carga, e você achando que o Sedex-10 era rápido. No total, apenas 102 voos comerciais foram realizados, e apenas 55 deles levaram passageiros.
com uma média de apenas 60 passageiros por voo. Além de realizar comercialmente somente a rota entre Moscou e Almaty, ela era executada apenas uma vez por semana, mesmo tendo 8 T-144 certificados para voar, e outras possíveis rotas que eles poderiam realizar. Apenas 3 aeronaves efetuaram voos comerciais com passageiros. Isso indica a falta de confiança que os soviéticos tinham na aeronave. Também não era à toa. 226 falhas mecânicas em 102 voos programados, 80 delas críticas o suficiente para atrasar ou cancelar o voo. A baixa confiabilidade da aeronave e o medo de possíveis acidentes fez com que os soviéticos reduzissem a frequência dos voos e o número de passageiros ao mínimo, limitando o impacto político de um possível acidente. A ideia era só passar a imagem de que eles operavam uma rota comercial com o Tupolev 144. Além disso, o histórico de acidentes e o desconforto não atraía muitos passageiros interessados, e os poucos que iam tinham que desembolsar um bom valor, pois assim como no Concorde, era uma viagem de luxo extremamente cara, não só pelo champanhe e caviar servidos, como também pelo elevado consumo de combustível e custo de manutenção. O objetivo principal do Tupolev não era de ser comercialmente viável, mas sim uma ferramenta de propaganda do governo soviético. Tudo isso levou ao encerramento da produção dos Tu-144 no dia 7 de janeiro de 1982, com a aeronave sendo retirada de serviço em julho de 83. O Concorde, por outro lado, continuaria a voar por mais 20 anos. Nos anos seguintes, as unidades restantes do Tu-144 foram usadas como laboratório de testes aéreo, como por exemplo para realizar medições na atmosfera, testar o efeito térmico em novos materiais e também estudos de aerodinâmica. Foram usados até para treinar a tripulação do ônibus espacial soviético Buran. Nos anos 90, a NASA começou um programa multibilionário para desenvolver a próxima geração de transporte supersônico. Eles então pensaram que seria uma boa ideia voar em uma das antigas aeronaves para realizar alguns testes. O problema é que não havia nenhuma unidade do Concorde disponível para realizar testes. Eles estavam em plena operação comercial. A NASA fez então um acordo com o que já era na época a Rússia para pegar um Tupolev Tu-144 emprestado. Não foi nada fácil, mas eles conseguiram fazer o acordo. O Tupolev utilizado tinha apenas 83 horas de voo e sido aposentado em 1990, mas voou de forma impecável. No total, 17 unidades do Tupolev Tu-144 foram produzidas. O primeiro era um Tu-144 protótipo. Em seguida foi produzido um outro modelo, o Tu-144S, com importantes modificações nas asas, a inserção dos canards e uma nova versão do motor. Essa unidade ainda consumia muito combustível, tendo uma autonomia de voo de apenas 3.080 km. Foram 10 unidades produzidas do Tu-144S. Uma delas foi posteriormente convertida para Tu-144D, para testar o novo motor. A versão Tu-144D veio na sequência com motores mais potentes e eficientes, com uma autonomia de 5.330 km. Foram 6 unidades produzidas do Tu-144D, uma delas incompleta, pois o programa foi encerrado. E finalmente, uma das unidades do Tu-144D foi mais tarde convertida para o modelo Tu-144LL, o laboratório aéreo utilizado pela União Soviética e mais tarde pela NASA. O protótipo, 4 das unidades de pré-produção e uma do modelo do Tu-144D foram desmanteladas. 2 unidades foram perdidas nos acidentes de 73 e 78. 4 unidades foram preservadas em museus na Rússia e uma em um museu na Alemanha, ao lado do seu rival Concorde. 2 unidades, uma delas incompleta, foram armazenadas na fábrica onde foram construídas. As 2 outras unidades estão armazenadas nas instalações da empresa Tupolev, em Zhukovsky, perto de Moscou. Como muitos dos grandes feitos tecnológicos durante a Guerra Fria, a política estava no centro da história do Tu-144. Era muito mais uma questão de fazer primeiro do que fazer algo seguro e eficiente. Apesar disso, deve-se reconhecer o feito dos engenheiros soviéticos. Mesmo que o projeto tenha envolvido muita espionagem, muita tecnologia era própria dos soviéticos. Além disso, a pressão dos líderes soviéticos em cima deles era enorme, e tinham que resolver muitos dos problemas com tecnologia disponível bem mais primitiva que a ocidental,
e com um orçamento bem menor. E assim como o Concorde, o Tupolev Tu-144 foi um ícone da aviação, sendo os dois rivais os únicos modelos de aviões supersônicos de passageiros construídos até hoje. E você, se habilitaria a voar no Concorde soviético? Se você gostou deste vídeo, vai gostar também do outro que eu fiz sobre o Concorde. Assiste lá! Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, aqui você verá vídeos sobre engenharia e tecnologia, abordando curiosidades e o funcionamento. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Até a próxima!